Hoje a gente vai fazer a Paraxá número 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Para não falar errado, né? É a 7 mesmo. É a 7 que é a vai... Não. Deixa eu ver. Peraí. Peraí. É a 7? É a 7. É a 7 vaiete, que significa saiu. E saiu, tá? Por quê? Porque a gente viu lá em Gênesis que Jacó, ele luta, né, com o anjo, ele é abençoado, ele tem um encontro com a Raquel no poço, né? E vamos ver o que mais. Aí a gente viu também sobre a Raquel se pegar, roubar também os deuses pagãos lá do pai dela, né? A gente viu também deixa eu ver, o 31 falava sobre Jacó ter enriquecido, né? E ter ido embora com as suas esposas, né? E todos os seus pertences. E que Deus tinha abençoado muito Jacó, certo? Agora, nós vamos ver a outra parte da Paraxá, para a gente comparar com tudo isso que a gente aprendeu nesses capítulos. E desde o Gênesis 28, versículo 10, até o 32, versículo 3, a gente comparar com Oséias, capítulo 12, do versículo 13. Então, vamos lá. Oséias 12, versículo 13, até o 14, 10, tá? Aí, se alguém quiser ler, eu agradeço. Você Oséias, legendo ou Oséias? Oséias 12, Tá, versículo peraí. 13. Aí começa no Peraí. 13 e vai até o 14, 10. Vamos Oséias. Oséias 12, versículo 13. Isso, começa no 13. Vai até o 14, né? É o último. Pode ler? O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Efraim amargamente o provocou à ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá o seu desprezo. Vai pegar assim mesmo? Isso, pode ir lendo. Tá bom, é. Não, Oséias, você está lendo Oséias? Oséias 12. 12, versículo 13 e 14, não é não? Isso, mas vai até o 14, 10. Ah, entendi. Entendi. Bom dia, Patrícia. A paz, minha irmã. A ira do Senhor contra Israel. Bom dia, meus Quando, amores. bom dia. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata, fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo. Eles oferecem sacrifício humano e beijam os vidros feitos em forma de bezerros. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que um redemoinho bate de uma ira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidarei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam, e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubar os filhos, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão,
Eu os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora? Onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu dizendo: dá-me um rei e líderes? Dei a você um rei na minha ira e o tirei da minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada. Seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata quando chega a hora. Não sai do ventre que abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Embora Efraim floresça entre seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando. Desde o deserto sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados de seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados, suas mulheres grávidas terão rasgado os seus ventres. 14 até qual versículo? Até o 10. Volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, receba-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lares. A Assíria não pode salvar, não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a de cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como trilhos, florescerão como videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos, sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como o pinheiro verde. O fruto que você produz em mim procede. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreendeu. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Pois bem, a gente viu muito bem lá no capítulo 31, versículo 30, que Raquel roubou os deuses pagãos do pai dela, Labão, né? E ela, sendo a mãe de José posteriormente, José sendo o pai de Efraim, e Efraim sendo a segunda casa, né, da qual as profecias falam sobre Samaria. Aqui, Oséias, ele vem trazendo para nós exatamente o que a casa de Efraim fez. Alguém pode falar para mim qual a relação lá que nós lemos em Gênesis 31, 30 com Oséias agora, capítulo 13, 14? O que vocês viram aí relacionado ao que a gente estudou? É os deuses, Raquel com os deuses, e agora eles cultuando os deuses. Exato. O capítulo já começa assim: quando Efraim falou, houve o temor, quando ele era o poder em Israel, no entanto, se corrompeu. Com o quê? Com o que Efraim se corrompeu? Com adoração aos deuses. Baal. É Baal, tá? Baal, né? Criou imagens, inventaram ídolos, beijavam bezerros, que era a representação do deus Baal, né? E toda essa corrupção trouxe para a casa de Efraim
muita dor e sofrimento, até os dias de hoje traz, né? Toda a idolatria, ela traz dor e sofrimento e morte. Morte. E o interessante é que fala que não há outro Salvador além de Yahweh Tsevaot, ou Yud-Rei Vav-Rei. Por quê? Não há outro Salvador além dele. Yeshua HaMashiach, tá? Jesus, o Nazareno. Então, ele se torna como um leão para eles. Porque aqueles que continuarem na idolatria, eles verão o quê? A ira do Cordeiro. E a ira do Cordeiro, ele vem como um leão, como uma ursa, devorando aqueles que não estão debaixo da vontade do Altíssimo. Aí ele fala assim, portanto agora, no 10, Oséias 13, 10. Portanto agora, onde está teu rei? Para salvá-lo em todas as suas cidades. Onde estão os seus juízes? De quem você disse, dei-me um rei, líderes? Aí Deus foi lá e deu um rei, não foi? Eles pediram tanto, né? Deus em saúde. Pois é. E aí? O que aconteceu com Saul? Só coisa ruim. Saul se corrompeu, recebeu um espírito maligno que o atormentava, consultou até feitiçaria, necromancia e se perdeu. E a culpa de Efraim foi embrulhada, seu pecado está reservado. Por quê? Porque Samaria suportará sua culpa, pois rebelou-se contra seu Deus. Samaria representando todos os gentios que se corromperam durante anos e anos e anos e anos e anos, até que Yeshua veio e trouxe para eles o descanso. Porque agora, sim, pode falar. Por que mesmo que os judeus não se davam bem com os samaritanos? Por isso, porque os judeus consideravam que só eles guardavam a Torá, só eles serviam ao Deus Altíssimo. E aí os samaritanos não. Os samaritanos se corromperam literalmente com Baal. Literalmente. Eles serviam aos outros deuses, sabe? Eles eram das tribos de Israel, eram filhos descendentes de Jacó, mas que se perderam, se corromperam. E Efraim e Samaria, ele representa hoje todos aqueles que estão perdidos, com todo tipo de idolatria, com todo tipo de ídolos, e ainda hoje. Não há nada de novo debaixo do sol. Nada. Só muda o nome. Mas os deuses são os mesmos. Esses deuses pagãos são os mesmos. Só muda o nome. Antes era Asterote, agora é Maria, Nossa Senhora, entendeu? A Rainha dos Céus. Antigamente era Baal e hoje é outros deuses, né? Que eles denominam outras coisas. Ó, lá no Amazonas tem a festa do boi, onde eles dançam, fazem todo tipo de culto ao boi. Ao boi. É verdade mesmo. E então mudou a idolatria? Na Índia, a vaca é sagrada. Não adianta. Lá na Índia, a vaca é sagrada. Não pode relar na vaca, porque a vaca é idolatrada. É uma deusa. Mudou? Não mudou. Não, só A mudou os nomes, idolatria você falou. Né? só mudou os nomes. Então, a idolatria continua a mesma. Por quê? Porque Satanás e seus demônios são os mesmos, desde o começo da humanidade. E é eles que corrompem, porque ele cega a mente dos incrédulos.
Satanás, ele cega a mente dos incrédulos. Eles fazem o engano para que eles não enxerguem a verdade e nem amem a verdade. A gente tem que lembrar nessa questão de idolatria também, que não só questão de ser que está falando, tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra pastor, padre, filho, enfim. Idolatria é qualquer coisa que você coloca acima de Deus, né? No Isso, lugar de Deus. exatamente, exatamente. E quando a palavra diz para a gente analisar a si mesmo, é justamente isso. A gente precisa parar de olhar o erro do outro, a idolatria do outro, e começar a olhar para dentro de si. O que eu estou errando? Aonde eu estou tropeçando? Né? Porque olha aqui o 14:1, ó. Volte, ó Israel, para Adonai, seu Deus, pois sua culpa o fez tropeçar. Tragam consigo palavras e voltem para Adonai. Digam a ele: perdoa toda a culpa e aceita o que for bom. Nós pagaremos no lugar de novilhos as ofertas de nossos lábios. Vocês entenderam isso aqui? O próprio Deus está falando, sabe como que vocês vão voltar para mim? Pois a sua culpa te fez tropeçar? Ao invés de você falar para mim perdoar vocês e vocês trazer novilhos para sacrifício aqui, façam ofertas de lábios. Comecem a falar sobre a palavra. Tragam consigo palavras, palavras de bênção e não de maldição. Comecem a pregar o evangelho. Voltem para mim, voltem para a palavra de Deus. Parem de adorar ídolos de madeira que não servem para nada. Parem de adorar qualquer outra coisa que não for eu, que não for a palavra de Deus, que não for aquilo que eu dei para vocês. É isso que o pai está falando. Aí no 14:4 fala o quê? Eu curarei sua infidelidade e os amarei livremente, pois minha ira desviará de você. Desviou de você. E aí vocês, no 8, vocês viverão outra vez à sombra dele e produzirão trigo. A sombra de quem que a gente tem que ficar, gente? Sombra de Deus. Exato. No descanso do Altíssimo, na sombra de Deus. Porque Ele é a nossa sombra, Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso descanso. E aí a gente vai produzir o quê? Trigo. Trigo não são os filhos? E crescerão como a vinha. E o seu aroma se assemelhará ao vinho do Líbano, que é um dos melhores vinhos do mundo. Então, isso aqui é para a gente refletir. Aonde será que eu posso melhorar? Tragam consigo palavras de bênção. Tragam consigo a palavra do Altíssimo. É na palavra que nós vamos nos corrigir, porque é somente lendo a palavra, meditando na palavra, orando, esquadrinhando o nosso próprio coração e pedindo para o Pai, Pai, me mostra onde eu errei, me mostra onde eu estou errado, para que eu possa me corrigir, que é o Salmo 131. Justamente porque Samaria, eles não queriam ver a verdade, eles não queriam se corrigir. Por isso que eles ficavam nessa idolatria para sempre, para sempre, para sempre. Aí vem Yeshua e cura o coração desses incrédulos. Aí eles começam a se converter. E aí, por isso que ele é chamado de Efraim, frutíferos. Porque mais do que a casa de Judá, que era a casa de Leia, que a gente leu aqui em Gênesis 29, mais do que a casa de Leia, a casa de Raquel frutificou. Por quê? Porque ela deu filhos de bênçãos. A bênção foi para ela, para a casa dela. Não foi só para a Adileia. A Adileia, ela ficou com os levitas e Judá, que significava o louvor, ou a guarda da Torá. Porém,
Na própria palavra Judá, existe a letrinha Dalet, a porta. A porta das ovelhas é Cristo. Não é o guardar a Torá. É Cristo. É Yeshua. Que é a Torá viva. Então, por que que os filhos de Raquel prosperaram no sentido de frutificaram mais? Assim Deus quis. Ele que escolheu. A soberania é dele. Então, ele quis que frutificasse muito mais a casa de Efraim do que a casa de Judá. E é o que a gente vê hoje. Hoje, os cristãos estão espalhados pelo mundo. No mundo. E os judeus estão, mas em muito menor quantidade. É, verdade. Muito menor. Então, a casa de Samaria, ela frutificou Oxi, muito mais. mas não tem nada a ver com gentios e judeus. Mas e a quantidade de muçulmanos? Como se explica? Os muçulmanos, eles entram na casa dos gentios. Os muçulmanos, eles também estão em idolatria. Eles entram assim como os indianos, assim como os japoneses, assim como os chineses, assim como os coreanos. Ele entra na casa dos gentios. Se eles Só que estiverem não em cristãos, né? Cristo. Não, se eles estiverem em Cristo. Cristo, tudo se converge nele. Todas as Entendi casas, que nessa. tanto a casa de Judá, Pode ser. Ah, tanto a casa de Judá, que representa a casa de Leia, a primeira esposa de Jacó, tanto a casa de Judá, quanto a casa de Efraim, que representa a casa de Raquel, que frutificou no mundo inteiro, todos eles se convergem em Cristo. Se é algum deles não aceitar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, como diz aqui em Oséias, que só há um Salvador além dele, não há nenhum. Então, se não estiver sendo um com Yeshua, não faz parte com ele. E aí já não fiz uma são. pergunta polêmica. Hã? Pergunta polêmica. Isso é bem claro, não tenho dúvida nenhuma. Sabemos que os judeus hoje não aceitaram Jesus como Salvador. Ainda. Sabemos que no final eles vão reconhecer Jesus. Sim. A grande parte, né? Eu não sei se são todos também. Todos, a gente sabe que não, né? Grande parte, vamos dizer assim. Mas e o judeu hoje que morre sem aceitar Jesus porque ainda não chegou? Aí ele morre pela lei, né? Eu acho que eu já fiz essa pergunta 50 vezes para você vai Já, falar isso comigo. já. Mas eu sempre fico com isso na cabeça. Não, Porque sempre converge para isso, não sei porquê. a Bíblia é clara sobre isso. Quem morrer sem Cristo morre sem justificação dos seus pecados. Ninguém se justifica sozinho. Você só Cristo te justifica, porque todas as casas se corromperam. Você acha que Judá não se corrompeu? Você acha que ele guarda as 613 leis da Torá? Judá, hoje Jerusalém é o lugar onde tem mais homossexualismo, promiscuidade. É um dos lugares mais terríveis, idólatras. Tem ruas lá que tem tudo quanto é ídolo que você pensar nas ruas lá em Jerusalém. A Belinha quer falar primeiro? Vivi, é só você lembrar que ele é o nosso advogado. Na hora lá do dia do juízo, sem ele ter morrido com Cristo, como que ele vai ter alguém para rogar por ele, entendeu? Isso. Para justificá-lo, exatamente. A Drica? Não, você estava falando, né, das duas casas. Eu lembrei que a Igreja Católica acredita que a Igreja substitui Israel, né, o povo de Israel. Que os gentios substituem os judeus. Uhum. E aí fica essa briga, né? Aí o judeu fala que só ele vai ser, né, o povo santo. Ele é Israel, né, terrena. Aí fica a briga dos cristãos, porque os cristãos falam, não, a igreja substituiu o Judá. Cara, ninguém substituiu ninguém.
Porque tudo se converge em Cristo. Quem não tiver em Cristo, não adianta ser da casa de Judá, não adianta ser da casa de Efraim. Se você não estiver em Cristo, acabou, não tem justificativa, você não tem cobertura espiritual para a sua vida. Nem Judá, nem Samaria. Pode falar, Belinha. Foi igual você mesmo disse, né? Aí você tinha acabado de falar, porque ele é a Torá viva. Como que eles guardam a Torá se eles não guardaram Cristo, que veio e cumpriu, né? Hoje mesmo eu postei o texto bíblico que fala que a luz veio ao mundo e eles não aceitaram. Eles não aceitaram. A luz veio ao mundo e eles não, porque eles preferiram as trevas. Pode falar, Drica. É porque os judeus, eles acham que eles vão ser justificados pelas obras que eles fazem. Pelas obras. Mas não é só os judeus. Se você for estudar, você vai ver que a maioria das igrejas é Jesus mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa. Se você for para o... Vamos pôr assim, você for estudar o Espiritismo, pelas obras. Eles acreditam que eles vão ter uma reencarnação se eles fizerem coisas boas nesse mundo, né? Aí, se você pega lá os TJ, eu preciso pregar tantas horas, entendeu? Porque senão eu não estou fazendo o que eu deveria fazer e aí eu vou morrer no Armagedon. Entende? Então, a maioria das igrejas tem uma doutrina de que, por exemplo, o católico, se eu não tomar a Eucaristia, eu vou morrer. Eu vou morrer, não, eu vou para o inferno. Eu vou para, na verdade, não é inferno que eles falam, né? Primeiro vai para um lugar antes do inferno. Como é que é? Purgatório. Purgatório. Muito bem. Purgatório. Então, gente, não adianta, porque todos eles estão tendo que se corrigir, todas as religiões vão ter que se corrigir, assim como Cristo disse, Jesus disse lá em Apocalipse das 7 igrejas, se corrija, compra colírio para os seus olhos, compra ouro puro refinado, entendeu? Por favor, leia a minha palavra, saiba o que eu estou dizendo para você se corrigir, analise a si mesmo, porque senão vocês não vão se corrigir e a hora que eu voltar, vocês vão ser as virgens tolas que não tinha azeite, porque não traziam consigo a palavra do Altíssimo. Pode falar, Belinha. É o fardo pesado, né, das religiões. Esse é o fardo. Sim. É aquilo tudo que Yeshua condenou quando ele chegou aqui. Hipócritas. A gente pode falar de predestinação nesse caso? Quem nasce muçulmano, acredita no Alá, está enganado. Quem está sendo judeu e não acredita em Cristo também está me engano. Então, mas por quê? Porque nós somos gentios, nós nascemos no engano, nós nascemos na idolatria, nós nascemos cultuando deuses pagãos. Aí, quando você é chamado, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque, embora chamado para seguir a Cristo, a palavra de Deus, a Torá viva, você escolhe seguir o quê? Doutrinas de homens. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. E Yeshua chama a gente para segui-lo, para onde quer que ele vá. E segui-lo é seguir a palavra do Altíssimo. A palavra está aqui, ó. Segue a palavra. Segue a palavra. Esse é o seu manual de vida. Agora, se você seguir uma religião, aí você vai seguir doutrinas de homens. Assim como os fariseus seguiam doutrinas de homens. E Jesus chegou o quê? Condenou os fariseus. Tanto os fariseus como os saduceus e todos os que brigavam entre si para saber quem estava certo. Ninguém estava certo, estava todo mundo errado. E Jesus disse o quê? Vocês não entram e não deixam eles entrar. Na onde? No reino do céu. Sandrinha, pode falar, Sandrinha. Então, é por isso que cada um coloca a sua doutrina, coloca os seus estatutos, coloca as coisas tudo, né? Que, você tem que seguir aqui, você não pode... Tipo assim,
uns não cortam cabelo, usa saia, outro isso, aquilo, outro, né? Então vai colocando uns fardos em cima de fardos de todo mundo, né? Aí a pessoa, em vez de ir na igreja para servir a Cristo, vai na igreja para mostrar que tá com roupa certa, que tá com o cabelo comprido, que tá com as coisas tudo, né? Exato. Exato. E aí, o que falou aqui no 14:7? Eles viverão outra vez a sombra de Cristo. Tem que ser na sombra dele. Onde ele estiver assim, ó, você está atrás dele, você está na sombra dele. Você está aquela ovelhinha que segue o cordeiro, que segue o bom pastor. Sabe, o bom pastor está na frente, você está na sombra dele, assim, ó. Onde o pastor estiver passando, você vai seguir o passinho do pastor, na sombra dele. É exatamente isso, porque assim você vai ser trigo e você vai ser como uma vinha perfeita, com frutos saborosos, seguindo o bom pastor. Agora nós vamos ler, sabe o quê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver também. João, capítulo 1, 43 e 51, até o 51. Agora a gente vai lá para João. João, capítulo 1, do 43 até o 51. Se alguém puder ler, agradeço. Vou ler. João, capítulo 1. 43 até o 51. João, capítulo 1, 43. É. João, capítulo 1. Gosto de ir lá no 43. É. Tá. Ok. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui, né? Olha, gente, eu não sei vocês, mas isso é arrepiante. O que Sim, vocês entenderam? Fala para mim. ele já conhecia Natanael antes mesmo, né? Claro, de conhecer todos nós. E aí ele mostrou para Natanael isso, né? Através de que tinha visto ele debaixo da figueira. E ele falou uma coisa tão bonita para ele, né? Deixa eu ver aqui onde foi que ele falou muito bem dele, né? De Natanael. É um verdadeiro israelita, né? E, e ele disse para ele, né? Isso aí que você viu é nada, você verá muito mais coisas, né? Verão os céus abertos, os olhos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A glória de Deus. Né? Olha que coisa linda, gente. Primeiramente, Yeshua falou para Natanael: aí está um verdadeiro filho de Israel. Não há falsidade Sabe? nele. Essa aí é falsidade. Não é Aí falsidade. você lembra lá de Apocalipse? O que fala sobre os 144 mil? Vamos ver? Os Não, 144 mil não qual está fala? aqui, tá? Mas a gente vai ler esse pedacinho para vocês verem. Mas onde é Apocalipse? Apocalipse? Apocalipse 14, Hum. Versículo. e fala do. Pode ler do.
Deixa eu ver, do 4 até o 5. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Olha que coisa linda. O que Yeshua falou para ele? Aqui está um verdadeiro filho de Israel. Não tem falsidade. Porque não tem mentira na boca dele. Não tem. Ele fala o que é verdade. Então, quando Yeshua chama Natanael, porque ele já conhecia Natanael antes da fundação do mundo. Ele já o chamou antes da fundação do mundo. E quando... Hã? São os escolhidos. Sim. Aí, tem muitas religiões que falam assim, mas o 144.000 é só israelitas. É só... Porque eles confundem israelitas com judeus. Então, eles pensam que os 144.000 é só judeu. Não é. A gente estudou De várias tribos, né? São que várias israelitas são todos os filhos de Jacó. São 12 tribos. Tanto é que depois você vai ver lá em Apocalipse 14, ele vai falar que são das 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo. Nossa, Ximena, quem vive Israel hoje, que é chamado de judeus, é só a tribo de Judá? Claro que não. Na verdade, ninguém sabe a genealogia, se eles são verdadeiramente da tribo de Judá, da tribo de Levi, da tribo de todos os filhos de Jacó. Ninguém sabe, porque isso se perdeu, Vivi. Se perdeu, nem eles sabem. Se for chamar de judeus, então, né? É porque eles chamam de judeu, porque eles estão na religião judaica. Tanto é que se eu quiser me converter para o judaísmo, entendeu? Eu vou ter que estudar a Torá, estudar todos os livros dos rabinos, para eu me negar Jesus e converter ao judaísmo. Porque lá, judeu ortodoxo não aceita quem se converte a Yeshua. E aí eu sou conhecida como uma judia, se eu me converter para o judaísmo. É uma religião, então, não é... Você entendeu? Eu tenho presente. Então, no caso, eles são israelitas, porque eles nasceram em Israel. E judeu é a religião. Então, mas aí vocês têm que entender que a Israel, desde 1948, foi uma instituição política religiosa, tá? Que foi feita justamente para se cumprir as escrituras de que novamente Israel seria estabelecida no mundo, porque ela não estava, tá? Ela ficou um tempão, desde da era 70 da Era Comum, quando destruiu o templo de Israel, né, física, essa Israel que vocês conhecem agora, que foi institucionalizada, é por os últimos dias, tá? É porque desde 1948 se cumpriu uma das profecias de que a figueira, olha para a figueira, e a figueira verdadeira é Yeshua, a oliveira verdadeira é Yeshua, mas Israel, como um centro político religioso e escatológico, ela precisava aparecer para que as profecias elas pudessem ser cumpridas e a gente pudesse olhar para aquele lugar e entender todas as coisas que estavam acontecendo escatologicamente. Aquela que fala como pode uma nação nascer em um único dia. Em um único dia, pois é, exatamente. Só que essa profecia não diz respeito a Israel física. Uma só nação nasceu num único dia. Que dia que foi? 1948, né? Foi maio. Não. De maio. Nasceu no dia em que Yeshua morreu e ressuscitou. No dia da cruz. Ximena, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos fazer? Quando Deus criou o mundo, né, que ele fala, mudando um pouco o foco, ele fala que no sétimo dia ele descansou.
Será que é porque no sétimo dia, que é o número da perfeição, foi o dia que no sétimo dia Yeshua estava criado? Alguma coisa tem a ver? Tá Yeshua estava o relacionado? quê? Ele criou Yeshua no sétimo dia, por isso que ele fala que é o descanso, que Yeshua é o descanso. Ou não Então, tem o que a Bíblia não fala, a gente não pode colocar isso, porque o que acontece? Primeiro, Yeshua, para mim, não é um ser criado, tá? Yeshua é o Criador. Então, para mim, isso já fica bem fora, né? Outra coisa, o dia do descanso do Senhor, ele mostra o quê? Exatamente a obra de salvação. Porque o dia do descanso do Senhor era para ser guardado justamente para lembrar os israelitas, na época antes de Yeshua, de que o descanso viria. E o descanso é Yeshua. Você descansar nele, na promessa dele, na salvação dele, tudo vem dele. Então, primeiro, Yeshua é o Criador, ele que criou todas as coisas, e por vontade dele, todas elas foram criadas. Então, é impossível que Jesus tenha sido criado no sétimo dia da criação, porque é ele quem criou todas as coisas. E aí, você se confronta com outros textos da Bíblia, e aí não tem condição de caber essa teoria nisso. Entendeu, Drica? Porque ele é a palavra de Deus, e a palavra de Deus criou todas as coisas. Então, não cabe. Na verdade, o sétimo dia mostrava exatamente que Deus descansou. Descansou da sua obra de criação. Descansou da sua obra de salvação. Em quem? Em Cristo. Cristo é o descanso. É o descanso para nós. Aí, quando Jesus fala, venham até mim os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, ele é o descanso. Ele é onde nós nos encontramos, nos revigoramos, ele é a água viva que brota da rocha, que dá de beber a quem está sedento, sobrecarregado, cansado, numa viagem pelo deserto, porque isso aqui é o deserto onde a gente está aqui, ó, murmurando, reclamando, se corrompendo com deuses pagãos. Isso aqui é o deserto. Os 40 anos representavam o quê? O que nós vivemos aqui, nesse mundo aqui. Esse Egitão, essa Babilônia, essa Sodoma e Gomorra. Então, tudo que aconteceu quando Deus tirou eles do Egito e levou eles para o deserto, é o que acontece na nossa vida. Nós estamos peregrinando no deserto. Entende como é? Você junta tudo e engloba na nossa vida, e aí você vai entender por que Jesus estava falando aqui. Entendi, não, é quando eu falei criou, na verdade, acho que eu não soube expressar, se manifestou, né, porque eu sei que Jesus é Deus, é tudo, se manifestou pra gente, eu falei criou, é porque a gente tem essa mania de falar criou, mas não, se manifestou. Na verdade era para representar mesmo a manifestação do Eterno, mas como uma obra de salvação, a obra de que ele já tinha, antes da fundação do mundo, já tinha a salvação, o descanso para a criação, antes da fundação do mundo. Por isso que fala que antes de ter criado o mundo, as coisas do mundo, o primeiro dia da criação, Deus já tinha a obra de salvação. Então, no sétimo dia, ele descansa, entendendo que 7 representa a perfeição, a completude. Tudo de perfeito de Deus está no sétimo dia, que é Yeshua. Yeshua, ele é o Senhor do sábado. Ele é o descanso. A Marcele, você quer falar, Marcele?
Não, é porque ouvindo me veio em mente que uma vez eu estudando, me corrija se eu estiver errada, mas os judeus eles têm tanta coisa de dizer que eles são, né, os únicos, os escolhidos e tudo mais, mas eu não estudo, ouvi dizer, eles dizem que eles encontraram ali a tribo de Levi, entre eles tem, né, todo aquele todo aquele processo que eles fazem de circuncisão, porque eles encontraram a tribo de Levi, coisa e tal, mas eles não permitem que nenhum deles façam aquele teste do DNA, né? Então, eles são tão seguros, né, que eles são os únicos escolhidos e tal, assim, né, mas eles não permitem que faça esse teste de DNA para saber realmente de que linhagem, né, aqueles rabinos vêm, esses da agora, né? Então, é tudo muito estranho, né? Na É isso. verdade, é verdade, Marcelo, você tem total razão no que você está falando. Sabe por quê? O que acontece? Eles sabem que se eles fizerem, eles vão ser mais gentil do que judeu. Então, eles não fazem. Mas eles precisam falar, sabe, essa manifestação dos últimos dias, desse sionismo, eles precisam arrumar uns levita. Porque se eles não arrumam levita, como é que eles vão ter um sacerdote no templo? Tá? Um sacerdote de pedra, porque um templo de pedra que eles querem construir, né? O terceiro templo. Mas para ter o terceiro templo, ele tem que ter o sumo sacerdote e os sacerdotes que vão servir o templo. E aí, como que eles vão fazer isso? Sendo que o DNA deles é mais gentil do que judeu. Legítimo. Não tem como, porque eles vão corromper a própria Torá. E aí, eles não podem fazer isso. Então, eles proíbem justamente por quê? Porque senão eles vão dar um tiro no escuro e não vai conseguir atingir o objetivo deles, tá? E eles sabem disso. Então, eles não fazem. Aí eles falam que eles descobrem por meio de testificação, entendeu? Por meio de linhagem familiar, mas na verdade é porque são sionistas. Eles precisam fazer um templo, terceiro templo, na cabeça deles, para que o Machia deles venha e governe a humanidade. E a gente sabe quem que vai ser. Você acredita que vai haver esse terceiro templo físico? Olha, eu nem acredito nem desacredito, tá? Porque muita coisa se converge nos últimos dias para que isso realmente se estruture, tá? Então, eu não acredito e nem desacredito. Não sei se seria possível, porque para Deus isso é uma blasfêmia muito grande. Para Deus isso é uma coisa terrível que eles vão fazer, porque eles negaram o Cordeiro verdadeiro, o perfeito, para pegar uma boi e uma vaca normal para se curarem. Mas isso é só um bálsamo de nada, porque, na verdade, a cura verdadeira, a salvação verdadeira, eles negaram. Por quê? Porque eles andam no meio das trevas. E eles não querem a luz. Eles não querem a luz. E olha que interessante que a gente acabou de ler em João 43 até o 51. Quando Yeshua fala assim, você verá coisas maiores que essa. Então ele disse, sim, é verdade. Eu lhes digo que verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe quando que isso foi visto? Lá em Gênesis, vocês lembram? Em Gênesis, quando foi visto? Quando Jacó, ele vê a escada e ele vê os anjos subindo e descendo. E aí ele vê também o portão do céu, que a gente leu, que representa Yeshua, o portão das ovelhas. E ele chama aquele lugar de casa de Deus, Betel. E olha só que interessante. Adonai estava em pé, perto dele, e disse,
Sou Adonai, o Deus de Abraão. Aí, Jesus fala isso, né? Para Natanael. Só que quando que isso se cumpriu? Quando? Vamos ver? Se cumpriu quando Yeshua. Espera aí que eu vou só pegar o texto aqui. Espera aí, tá? Aqui. Atos 1:11. Varões galileus, porque Jesus ascendeu aos céus, os anjos aparecem aos discípulos e dizem: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. E aí você vê Apocalipse, capítulo 1, versículo... Deixa eu só pegar aqui. Eita. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Olhem, ele vem com as nuvens. Todo olho verá, incluindo os que o transpassaram. Ou seja, incluindo todos aqueles que mataram Yeshua. E todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Todas as tribos, judeus, gentios, samaritanos, efraimitas, levitas, todas as tribos chorarão por causa dele. O que ele está falando aqui? Vocês entenderam o que Jesus estava falando aqui em João? Agora eu quero que vocês falem para mim. O que é a escada que Deus viu, que Jesus falou e que eles viram? É, Shua. E essa escada, o que eu consigo enxergar nessa escada é o nosso DNA, onde está o nome dele, né? Que ele está, assinou, né? A criação dele, ele assinou. Nós somos a criação dele, né? Então, ele assinou com o DNA dele. E ele é a escada, ele é o portão, ele é a porta, ele é tudo. É Yeshua. Nós não somos o templo de Deus? Sim, Nós somos o templo, né? Aonde Deus habita? Em nós. em nós. Em nós, né? Entendendo que Deus habita em nós e que nós somos o templo de Deus, entendendo que a igreja de Filadélfia, ela tem os portões dos céus abertos para ela, entendendo que só verá, toda tribo verá, mas só subirá quem? Os filhos de Deus, não é? Não é só os filhos, os que se fizeram filhos de Deus, que subirão? E aqui ele fala, verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso já se cumpriu, gente, mas vai se cumprir com a volta de Yeshua, tá? Aqueles que são os que não há falsidade na boca deles, aqueles que têm as portas abertas do céu, aqueles que estão justificados em Cristo. E aí eu nem falo de DNA, Claudinha. Eu falo que é algo muito mais profundo que DNA. Isso é lealdade, fidelidade. Somente aqueles que forem fiéis até o fim será salvo. Porque se a gente falar que um DNA é corrompido, então todo mundo vai ficar. Porque todo mundo está com o DNA corrompido. Você me perdoa, mas é a verdade. Porque nós comemos coisas transgênicas, nós estamos totalmente corrompidos. Nosso DNA, nos últimos dias, é o mais corrompido da face da terra de qualquer época que se houve corrupção. Então não vai salvar ninguém. Porque o que o maligno fez foi exatamente corromper, para matar os santos, para calar a boca dos santos nos últimos dias. Porque aí, se a igreja não clama e não proclama o evangelho, não se salva
não há salvação. Porque a gente tem que fazer o quê? Conforme nós lemos em Oséia, trazer consigo as palavras do evangelho. Falando o quê? Dando ofertas de lábios para Deus. Ofertas de lábios é isso aqui que a gente está fazendo. Orando, nós estamos proclamando o evangelho e que só Cristo salva. E se ele habita em nós como templo dele, espiritualmente falando, nós não estamos falando de corrupção de DNA. Nós estamos falando de templo do Espírito. E espírito não é carne, não é DNA. Espírito é espírito. Então, quando nós estamos com ele, somos um com ele, ele habita em nós, a nossa boca fala ofertas de frutos de lábios para ele. Nós louvamos a ele, engrandecemos o seu nome. Nós somos trigo. E se nós somos trigo, se nós seguimos o Cordeiro para onde quer que ele vá, se nós realmente somos fiéis a ele, engrandecendo o seu nome, obedecendo os seus mandamentos, nós somos parte dos filhos de Deus. E seremos colhidos. E nós vamos para o celeiro de Deus. Assim como diz a palavra, que os trigos serão guardados no celeiro. E o joio será queimado. E aí não tem nada a ver com essa carne, porque isso aqui é corruptível. Isso aqui é totalmente corruptível, tanto é que já nos corrompeu. Nós somos... Essa carne não sobe para o céu. Essa carne, ela fica. Nós seremos, como diz a palavra, transformados com corpos glorificados num piscar de olhos. Porque Deus habita em nós e o Espírito Santo do Deus vivo está em nós. E essa carne não sobe. Porque é corruptível. Essa carne fica. E o DNA que faz essa carne aqui, o DNA que faz essa carne, ó, que a gente vê. É o DNA também corruptível que nos dá a doença. O DNA corruptível é que nos dá tantas coisas ruins, sabe? Porque Deus nos fez perfeitos, com um DNA puro. Mas o homem foi se corrompendo, até chegar agora, nos últimos dias. A gente está tão corrupto, que se fosse para ver sobre DNA, não ficava não sobrava nada. Foi por isso que Deus fez a obra de salvação. Porque se não fosse Deus nos salvar mediante ao Espírito da verdade, e o Espírito habitando na igreja de Cristo, não sobrava Não sobrava Tanto é que Yeshua fala o que para Nicodemos? Quem entra no reino dos céus? Quem entra? Alguém lembra? Quem nascer de novo, né? Nascer do Espírito. Nascer de novo do quê? Do Espírito. Da água e do Espírito. Exatamente. Da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Por quê? Porque sem o Espírito Santo de Deus habitando em nós, primeiro que a gente nem estaria aqui. A gente estaria fazendo qualquer outra coisa nesse mundo perdido, caído, do que estar aqui glorificando e exaltando o nome de Yeshua. A gente estaria em qualquer outro lugar. Só estamos aqui porque ele nos salvou. E deu o seu Espírito. Pode falar, Adri. Só os puros de coração verão a Deus, né? Só. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram. Por quê? Gente, vocês viram o que está acontecendo com aqueles pobres coitados? E eu vou falar a verdade, pobres coitados, porque eles são pobres oprimidos com aquele povo santo de Deus que estão morrendo, enforcados, guilhotinados, cortada a garganta, de tudo quanto é forma.
mas deles pertence o reino dos céus. Você acha que o galardão deles vai ser o quê? Vai ser DNA corruptível? Esse corpo que morreu está lá, perecendo lá debaixo da terra? Não, gente. Eles já estão com o Senhor. Estão clamando. Até quando, Senhor? Até quando? Exatamente, os mártires. Está lá no capítulo 13 de Apocalipse. Os mártires estão clamando. Até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar a nossa, tudo que eles fizeram por nós, de nós. E o Senhor falou, calma, até que se complete o número dos seus irmãos. Calma, tem mais ainda que vai morrer, muito mais, em nome de Cristo. Entende que isso é espiritual, não é corrupção de DNA, não, isso aí, quem faz isso é Satanás, que bota doutrinas de demônios para as pessoas acreditar que se ela não tiver um DNA corrompido, ela vai subir. Aí ela fica condenando e apontando o dedo para todo mundo, assim, ó. Você vai ficar, você vai para o inferno. Quando talvez nem ela vá. Nem ela vai subir. Por quê? Porque da maneira que você julga, vocês serão julgados. Da mesma maneira. Com o mesmo peso que você julga o seu irmão, você vai ser julgado. Tira a trave do teu olho. Tira a trave do teu olho para você poder tirar a trave do irmão. Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente vai lá e fala assim, vem cá, que eu vou tirar a trave do teu olho porque você está com um problema. Aí, você não tirou nem o teu. Como é que você vai enxergar para tirar o da trave do irmão? Examine a si mesmo. Examine a si mesmo. Porque senão você não vai ver o céu aberto. Você só vai ver, na verdade, né? Você só vai ver, mas você não vai subir. Por quê? Porque a tua língua é grande, o teu olho é cego, o teu ouvido é surdo, tua perna é manca, e você está falando do irmão. Jesus condenou tanto isso, gente, tanto isso. Quando ele veio, quando você lê lá em Mateus e em João, quanto que Jesus falou sobre isso? Sobre também os apóstolos ficarem brigando para quem era mais importante do que quem? Isso é coisa carnal do ser humano. E a gente precisa ser espiritual. A gente precisa olhar para o alto. Não é para esse mundo aqui. Não é julgar, porque isso não nos cabe. O julgamento ele é de Deus. É Ele, é Jesus quem julga. É Ele que está sentado no trono. Seja um verdadeiro filho de Israel. Não tenha falsidade na sua boca. Que o seu sim seja sim, o seu não, não. Leia a palavra de Deus, porque é isso que Oséias falou aqui, ó. Leia a palavra de Deus. Traga consigo a palavra. Fique na sombra do Altíssimo. Para você ser trigo. Dê ofertas de lábios para Deus. Saia da idolatria. Para você poder não só ver a escada, quando anjos subirem e descerem, mas sim você poder estar subindo junto com esses filhos de Deus que vão subir. Ai, gente, é isso. Que Deus abençoe a gente, para que a gente possa ser... Nossa, nem acredito que eu fiquei até o final. Glória a Deus. Glória a Deus, Eu fiquei aleluia. já no meu trabalho, mas fui ouvindo. Estou quase pegando o trabalho aqui, falta 4 minutos. Não acredito que eu fiquei até o final. Ô, bênção. Amém, glória a Deus. É tão bom, gente. Nossa Amém. Senhora, é bom Glória a demais. Deus. Patrícia, você quer falar, amor? Glória a Patrícia Deus, hoje tá porque estou caladinha, aqui achei com também. vocês. É porque eu fui dar uma volta no parque, aí quando cheguei, eu pensei que fosse começar meio-dia aqui, mas agora que eu me lembrei que aqui está horário de verão, então são
Aqui começa agora 11 horas e eu me perdi. Aí eu fui tomar café, lavar a louça, parei agora. Ah, então é isso. Mas eu estava acompanhando tudo e eu queria só pontuar uma coisa que a Chimina falou aí. Essa questão do julgamento, gente, é tão sério, tão sério. Quanto mais a pessoa tem vaidade, algum tipo de vaidade, mais longe de Deus ela está. Todo santo dia eu oro e peço a Deus. Quando eu sinto qualquer rastro de vaidade, eu tiro a vaidade de mim, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Porque nós não somos nada. Quanto mais pensarmos que nós somos, é que menos somos. É doido, mas é exatamente isso. Então, que a gente tome cuidado em se achar em alguma coisa. Quando eu começo a achar que eu tô ou sou, eu começo a repreender, porque nada eu sou. Tudo que eu tenho, tudo que Deus me permitiu ter, é dele, é para ele. Então, o ser humano, ele tem que se colocar no lugar dele, de pequeno, de minúsculo. Jesus, ele se esvaziou como Deus e veio. Ele não aceitou nenhum tipo de vaidade, quem somos nós. Então, eu concordo com o que a Chimina falou. Quando a gente não se acha, dificilmente a gente vai julgar. Porque hoje, quando eu vejo uma falha em algum irmão, eu penso, quem sou eu? Talvez eu seja bem pior. Aí eu começo a catar, cadê? Quais são os meus erros, ainda que eu não consiga melhorar, para eu providenciar, melhorar no que eu preciso, em vez de ficar olhando o irmão? Porque cada um está na sua escala, estamos todo mundo na corrida para a vida. Uns estão mais maduros de um lado, outros de outro, mas assim, todo mundo está na imperfeição. Esse DNA corrompido, essa carne corrompida, muito longe da perfeição. Então, quem se achar é que está distante, gente. Eu não me permito me achar. Então, é só para pontuar, porque eu já fui muito vaidosa. Eu fui tão vaidosa que eu achava que eu era alguma coisa. E aí eu tinha a mania de julgar as pessoas baseada, não, porque eu consigo fazer isso nesse ponto, eu vou julgar quem não está conseguindo. E nos outros pontos, que eu era pior. E aí hoje eu olho para trás e sinto vergonha disso. Aí eu queria só dizer que é como a Thaís falou ontem, né? A gente precisa orar pelos nossos irmãos, ter paciência, porque cada um está acertando mais em algumas coisas e errando mais em outras, mas estamos todos nós no mesmo barco, todos nós estamos aqui tentando melhorar, entendeu? Beijo, Vivi, foi um prazer. Se há algum tipo de divergência, a gente tem que ter a maturidade de se colocar nesse lugar de pequeno, de lembrar que nós também somos falhos e está tudo bem, perdoar como Jesus Cristo nos ensinou, perdoar, orar pelos nossos irmãos e não desistir deles, nunca desistir dos nossos irmãos, entendeu? Eu sou a menor de todas aqui, gente, pode ter certeza. Eu amo vocês, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estava com saudade. Glória a Deus. Beijo no coração de todo mundo. A gente sente o mesmo, Patrícia, sabe? E eu falo esse negócio de julgamento, principalmente porque, assim, isso ficou muito visível após pandemia, por conta da ASVAC, né? Então, assim, esse julgamento, ele se estendeu de uma tal forma que, assim, eu falo a verdade, você percebe o quanto isso é demoníaco, no sentido de tirar a esperança do seu irmão, porque você tomou ou não tomou, entende? E aí você tirar a esperança dele de vida eterna, quando, na verdade, o próprio Cristo disse que, se você for fiel até o fim a ele, a verdade dele, você será salvo. Então, assim, isso Satanás faz porque ele é o acusador. Ele quer tirar o reino de dentro de nós. Ele quer tirar a verdade de dentro de nós. Invalidando o sacrifício de Cristo. Invalidando o sacrifício. Aliás, de invalidando Jesus. Não, tentando, porque quem é ele para invalidar? Mas, né? ele tenta, e tenta forte, menino. Ele tenta, e você está com toda a enganando. razão. Exatamente. Tanto é que ele está enganando muitas pessoas com essa mentira diabólica. Então, eu vou ser bem sincero, eu
vi muitos caírem da fé por conta dessa mentira. E eu fico muito triste com isso, porque as pessoas vinham para mim perguntar, desesperadas, desoladas, achando que não haveria mais salvação para elas. E quando a palavra diz o quê? Vocês são justificados pela fé. Pela fé vocês são salvos. Pela fé, não é esse corpo corrupto aqui, não. Esse corpo corrupto aqui está corrupto faz tempo. Faz tempo. Se você morrer agora, daqui 3 horas já está podre. Não é isso aqui que vai ser salvar vocês. Isso aqui não presta para nada, a não ser para ficar debaixo do buraco ali e ser enterrado e todos os bichos comer. É só para isso que serve. Mais nada. Por isso Exatamente. que essa vaidade que a gente tem, isso não nos leva a nada. Então, quando eu vejo alguém acusar, eu lembro logo do inimigo. E quando eu vejo alguém ter misericórdia, eu lembro logo de Jesus. Então, nós espelhamos sempre. É muito nítido isso. Porque quando alguém tentou acusar, na frente de Jesus, ele falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, não somos ninguém para estar apontando nada de ninguém. Mas Exato. Jesus, mesmo ele sendo perfeito, ele teve misericórdia. Olha que diferença. Então, Olha. quando alguém vem para acusar, eu logo lembro do inimigo. Satanás é o acusador, gente. Lembra disso. Ele é o acusador, ele é o pai da mentira. E quem é a verdade, a vida, o caminho? Só Jesus, a palavra de Deus. Então, quando vocês vierem com mentira de Satanás, repreenda. Em nome de Jesus, está repreendido, Satanás. Vai-te, Satanás. Faz como o próprio Jesus fez quando Satanás foi tentá-lo. O que ele falou? Vai-te, Satanás. Exatamente. E eu vou dizer para as meninas aqui, para vocês, olha, eu aprendi a repreender a mim mesma, aos pensamentos. Sim. Eu vejo o pensamento que eu identifico que não é de Deus, eu repreendo na hora, está repreendido em nome de Jesus. É assim que eu faço, sempre. Exato, Claudinha. Para isso não crescer, porque o inimigo, ele fica caçando quem procurar. Então, se você não tiver protegido, guardado, se você não ficar atento, por isso que Jesus falou, vigiai. E aí, se você não tiver, ele usa mesmo, minha filha. Vigiai para tentar usar. Orai. Vigiai e Exatamente. orai, porque a oração cria um vínculo tão grande com o nosso Deus que nos deixa fortalecidos nele. Exatamente. Então, a oração, ela tem poder por quê? Não é porque ela tem poder em si, tá? Mas porque ele nos dá o poder de repreender o maligno, de ser forte e corajoso. Filho, seja forte e corajoso. Amém. Exatamente. Eu sou o seu Deus. Eu vou segurá-lo com a minha destra. Quem que é a destra? A destra da justiça de Deus e Yeshua. Pontuei vigiar aqui, porque a gente tem a mania eu tinha a mania, por exemplo, de ficar tentando identificar as coisas nos outros, mas agora não. Agora eu procuro identificar em mim. Apareceu qualquer coisa, eu caio fora. Está repreendido em nome de Jesus. Então, entendeu? E peço ao Senhor, tira de mim, Senhor, imediatamente vem a oração. Quando eu identifico, imediatamente vem a oração. Tira isso de mim, Senhor, isso não me pertence. Porque quando a Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor, é exatamente isso. Não pense que é o externo. Ele, principalmente o interno, ele vai tentar trabalhar no coração e na mente da pessoa, corromper, entendeu? E tentar tirar o que a gente recebeu. Então é isso. Claudinha, você quer falar, amor? Sim, eu quero falar uma coisa. Eu acho que você, na hora que eu falei sobre o DNA, eu visualizei assim espiritualmente. Não foi carnalmente que o nosso DNA está corrompido. Eu sei disso. Não é porque eu não tomei a vacina que eu estou me gloriando. Não. Não é nada disso. Não, Claudinha, eu sei, mas é que eu já aproveitei a deixa, porque eu sei que isso vai ficar gravado, e que tem muita gente que acredita que, por conta dessa corrupçãozinha,
a pessoa acha que a pessoa perdeu a salvação, porque escutou isso em Sim. algum lugar. Eu sei que você não pensa assim, tá, amor? Mas eu aproveitei a deixa para falar sobre isso, porque é muito importante falar sobre isso. Porque muitos estão sendo desencaminhados com essa doutrina de demônio aí, que surgiu nos últimos tempos, entendeu? Verdade. Tanto Verdade, é que também lá vi. em Deuteronômio, a Patrícia falou uma coisa que é certa. Lá em Deuteronômio, Levíticos, sabe, fala o quê? Guarda os mandamentos na sua mão e na sua testa, nas suas ações e no seu pensamento. Toda vez que a gente quiser avaliar, avalie a si mesmo. Lembra de tudo aquilo que você estudou, lembra da palavra de Deus, esteja com a palavra bem em mente, para que você possa repreender o maligno quando ele vier com uma palavra, texto fora de contexto, você já vai Exatamente. repreender o maligno com a própria palavra de Deus e vai colocar, eu te repreendo, porque você é mentiroso, você é o pai da mentira. E repreenda, porque a palavra tem que estar aqui, ó. Por que tem que estar na testa? No seu pensamento. Você tem que saber a palavra de Deus, você tem que saber, porque não, o maligno te engana. Ele te coloca coisas na cabeça e você, não sabendo a palavra de Deus, você cai. Com certeza. Exatamente. A Poli quer falar, amor? Não, em relação aí à vacina, eu tomei a vacina por medo Poli, e só não fala a palavra vaz, porque ok. não pode cair no YouTube, eles derrubam. Ok. Mas pode falar. E pelo trabalho também, como eu sou caminhoneira na Europa, e foi uma pressão muito grande, enfim. E houve uma pessoa que me falou, né, me pressionou que eu tinha que orar, pedir, bater, porque senão eu não ia ser salva. Colocou um jugo sobre mim. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, agora eu vou para o inferno. Se é a marca, eu caí, né? Só que eu confesso que eu fiquei com medo depois, mas eu fui para o joelho, fui orar, falei, Senhor, eu tomei mesmo, eu não perguntei ao Senhor, não sabia, porque na altura foi uma confusão para muitos, não tive entendimento, mas me perdoa, Senhor. E abre os meus olhos, que daqui para frente eu não vou cair nisso mais. Exato. Mas, né, tem pessoas que não têm essa resistência e elas acham que realmente elas vão para o inferno. Como essa mesma pessoa falou para uma amiga minha, e ela até saiu do grupo, ela estava aqui no grupo, ela falou assim, o quê? Essa pessoa está doida me condenando por causa de uma vacina? Entende? Então, é isso que acontece mesmo com as pessoas. Desculpa, Davá. E não é só isso, é muita coisa dentro do sistema religioso que as pessoas têm o intuito de sempre estar te querendo dizer que você está errada, que você não tem mais salvação, né? Sim. E que você já está condenado ao inferno. Ninguém sabe, porque nós estamos aqui, nós falhamos, pecamos todos os dias, mas nós estamos buscando pela santificação, buscando para estar próximo do Senhor, né? Nos santificando e crendo que nós vamos estar com o Senhor, né? Quem sabe é só Ele. Ninguém é justificado pelas suas ações. Ninguém. Verdade. Coloquem isso na mente de vocês. Ninguém. Ninguém pode ser justificado. Todos foram destituídos da glória de Deus. Verdade. E agora recebem a graça, o chamado por meio de Cristo, e ele sendo o Cordeiro perfeito, ele sendo a cobertura espiritual, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, que ele, por ele, nós somos salvos, nele. É verdade. Não é pelas nossas ações, porque se fosse, Fia, não sobrava um. É verdade. A Patrícia está com a mãozinha primeiro aberta. Você quer falar, Patrícia? Senão a gente... Eu acho que ela... Eu acho que ela esqueceu, né? Então tá. Pode Deixa eu falar uma Desculpa, eu esqueci. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar, Drica. Não, eu ia falar que o maligno ele pode até causar sofrimento físico e provações na vida aqui na Terra com a gente, mas ele não pode anular a obra redentora que Cristo fez,
através do Espírito Santo dele em nós. Então, nós estamos santificando, nós estamos nele. A gente não pode temer ao maligno, porque a carne, vai ficar aqui, né? Ela é uma carne perecível, mas o nosso espírito tem que permanecer fiel. Fiel até a morte, né? Fiel até a morte, ou a vinda do nosso Senhor e Salvador. Eliane, você quer falar, amor? Irmã Ximena, eu estou com uma dúvida. A identidade digital, ela é a marca da besta? Ah lá, você está entendendo o que o Satanás está fazendo? Ele está corrompendo, ele está colocando como a obra de salvação, como ela fosse obras, né? Obras. Aí o maligno, ele tira tudo aquilo que está na palavra de Deus e coloca como se nós pudéssemos nos salvar por meio de obras. Não, Eliane, não é, tá? Mas vai chegar uma hora, Eliane, em que todo o sistema ele vai se unir numa só coisa, convergir numa só coisa, e quando esse momento chegar, você pode ter certeza que todos os que estão com as lamparinas acesas vão saber identificar, todos os filhos de Deus vão saber o momento certo que as pessoas não vão aceitar, tá? Não vão aceitar porque isso vai ter a ver com adoração. Adoração. Lembra que lá no capítulo 13 de Apocalipse, fala que eles adoraram a besta. Adoração. Quando a gente vê isso lá no passado, a gente vai ver que Nabucodonosor fez os 3 hebreus se curvarem para adorarem a estátua de Nabucodonosor. E eles se recusaram, tá? Lembrando que no meio de toda a Babilônia, somente 3 não se curvaram. E também Daniel, tá? Daniel. Então, o que eu quero dizer com isso? Vão ser poucos que não vão se curvar? Sim, vão ser poucos, tá? Porém, virá a grande tribulação. E na grande tribulação, aí sim, uma grande multidão que nenhum homem podia contar, se lava nas vestes do Cordeiro, ou se arrependem dos seus atos, e prostram-se e são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, até na grande tribulação, essas pessoas vão ter a chance de se arrepender, tá? Agora, sabe quando que vai fechar a arca? Quando Jesus voltar. Jesus voltou, fechou a arca, acabou. Aí, quem é trigo, quem é joio é joio. Aí acabou. Mas não é uma coisa, Eliane, tá? É um sistema do maligno convergindo para a adoração plena do sistema. Faz parte disso? Eu acredito que faz parte, sabe? Quanto mais dentro do sistema do maligno você tiver, mais difícil vai ser para sair depois. Eu não estou falando para você entrar, Eliane, nem estou falando para você fazer esse tipo de coisa. Mas, se você fez, ou se alguém da tua família fez, filha, presta atenção, muitos vão até entrar nesse sistema, vão participar desse sistema no sentido de não tiveram discernimento espiritual para sair disso, só que aí vai vir a grande tribulação, porque a grande tribulação, ela vem para todos, não vai ser só para uns e para outros, ela vai vir para todos, e aí eles vão se arrepender, tá? Igual aconteceu na vacina. Quantas pessoas, mesmo depois que a gente estava acabando de falar com a Poli aqui, quantas pessoas tomaram, se arrependeram e hoje são pessoas espirituais que receberam o Espírito Santo da verdade, que hoje eles clamam a Deus, louvam a Deus, se santificam e se limpam cada dia mais. Você acha que isso não pode acontecer também com uma pessoa que fez um ID digital? Pelo amor de Deus. Então, o Espírito Santo, então o Espírito Santo já deixou a terra. Porque, não vai ter salvação até o último dia? Deus quer salvar todo mundo, né? Gente, ele vai chamar todo mundo à salvação, Eliane. Mas muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque as pessoas não vão querer Cristo, tá? É as pessoas que não vão querer estar nele, mas aqueles que estão neles, alicerçados na rocha,
que estão clamando por ele, estão falando Abba, Pai, Maranata e Yeshua, ele não vai dispensar nenhum. Nenhum, Eliane. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Yeshua HaMashiach. Nosso Mashiach. Glória a ele. Glória a Jesus. Porque é somente nele. As pessoas precisam entender isso, pelo amor de Deus. É somente ele, é somente ele. É a fé nele. É a nossa disposição de coração para servir somente a ele. E aí entra tudo, engloba tudo. Será que eu vou ficar num sistema totalmente corrompido pelo maligno, sabendo já que esse sistema está corrompido? Eu vou me prostrar para um sistema só para poder ter mais tempo no emprego, mais tempo ganhando dinheiro nessa Babilônia? Será que eu não confio na disposição de Deus cuidar de mim? Vós valeis mais do que pardais? Será que Deus não vai cuidar de você se ele cuida todos os dias de todas as criações dele? Amém. E nós, como filhos, valemos muito mais do que pardais. Então, é pela fé, você entende que é pela fé, Eliane? É pela fé. É mesmo, pela fé. Nós temos nele. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tá Deus bom, abençoe pela informação. Amém. Glória a Deus, Eliane. Glória a Deus, porque a informação, a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, assim, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Eu até saí porque eu não aguento mais, tanta mentira, eu não aguento mais, sabe? Então, assim, para mim já deu, essa internet já deu, já. Mas que vocês fiquem na palavra, que vocês orem, que vocês peçam discernimento ao Pai, sabedoria que vem do alto, por meio da palavra dele, para que vocês possam enxergar a manipulação do maligno nesses últimos dias, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês, a casa de vocês, e que ele possa dar a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada.